Me diz uma coisa, você já teve a impressão que Deus fechou justamente a porta que você queria atravessar? Imagine essa cena comigo. Por volta da meia-noite, dentro de uma masmorra romana, dois homens com as costas abertas pelos cortes de açoites, os pés amarrados em um tronco, eles começam a cantar. E não são gemidos, mas são hinos de louvor a Deus e orações. E minutos depois, a terra treme, as correntes caem e as portas daquela prisão se abrem sozinhas. Essa cena está no coração da nossa lição de hoje. Mas para entender como Paulo e Silas chegaram até aquela cela na masmorra da prisão de Filipos, precisamos voltar alguns passos atrás, até o momento em que o Espírito Santo literalmente fechou as portas na frente deles para que eles não fossem para onde queriam ir, mas abrisse uma nova direção que mudaria completamente o mapa espiritual do Evangelho na Europa. Então fica comigo até o final desse vídeo, porque essa lição vai nos mostrar algo que todo cristão precisa aprender. O Espírito Santo não nos guia somente quando abre caminhos, ele também está nos guiando quando fecha portas por onde nós queríamos passar. E tem uma coisa ainda mais surpreendente: o maior milagre daquela noite não foi o terremoto que Deus mandou, mas foi a salvação de um homem que estava prestes a morrer, juntamente com toda a sua família. A paz do Senhor, meus irmãos, eu sou o pastor Eliezer Nunes, seja bem-vindo ao meu canal. Aqui é um espaço onde você encontra toda semana o comentário das lições bíblicas da nossa escola dominical, trazendo sempre profundidade teológica, pensada especialmente para você que ensina ou estuda a palavra de Deus através das lições da escola dominical. Se você ainda não é inscrito, essa é a hora. Peço que você se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, deixe o seu like aqui embaixo, o seu comentário, para nos ajudar a divulgarmos esses estudos da palavra de Deus, para que mais irmãos possam, juntamente conosco, crescer em graça e conhecimento diante de Deus. Se você apontar a câmera do seu celular para esse QR Code que está aparecendo aí na tela, ou clicar no link que eu vou deixar no primeiro comentário fixado aí embaixo, você vai ter acesso gratuitamente à apresentação de slides que eu vou usar nessa aula e também com outros slides e informações complementares para servirem como um subsídio para a sua aula ou para os seus estudos. Nós temos os seguintes objetivos para alcançarmos. Primeiro, interpretar a direção do Espírito Santo na expansão missionária da igreja, contrastar o poder do Evangelho com a atuação das trevas na cidade de Filipos e mobilizar nossos alunos a responderem com fé e louvor em contextos de sofrimento. Hoje nós vamos estudar a lição número 4, deste que é o terceiro trimestre do ano de 2026, onde nós estamos estudando a revista com o tema A Igreja dos Gentios, uma análise de Atos capítulo 15 até o capítulo 28. E a lição de hoje tem como título O Espírito que nos guia para além das fronteiras. Nós vamos basear o estudo de hoje em Atos capítulo 16. Veja o nosso texto áureo. De sorte que as igrejas eram confirmadas na fé e cada dia cresciam em número. Atos 16:5. A verdade prática de hoje é essa: o Espírito Santo não apenas guia o cristão em seus passos, mas também o impede de avançar quando isso não está de acordo com a vontade de Deus. Nós estamos entrando agora no relato bíblico da segunda viagem missionária de Paulo, que vai estar registrada em Atos do 15:36 até o capítulo 18, versículo 22. Diferente da primeira viagem que nós estudamos no vídeo anterior, vou deixar no card aqui para você assistir, caso ainda não tenha acompanhado, a primeira viagem teve o propósito de implantar igrejas no território predominantemente do continente asiático, mas a segunda jornada ela tem um objetivo mais pastoral, revisitar e fortalecer essas igrejas que já haviam sido fundadas. A segunda viagem missionária de Paulo durou aproximadamente 3 anos, a partir do ano 49 depois de Cristo, logo após o Concílio de Jerusalém. Mas embora toda essa viagem tenha durado em torno de 3 anos, metade desse tempo foi passado na igreja de Corinto, veja em Atos 18:11. Isso mostra que a estratégia missionária de Paulo não era simplesmente visitar o maior número possível de cidades em pouco tempo, mas era permanecer o tempo necessário para consolidar a obra naqueles lugares. Veja que então na cidade de Corinto ele ficou 18 meses, mas em Filipos, por exemplo, sua permanência foi de poucos dias. O Espírito Santo dirigia não apenas o destino de Paulo, mas também o tempo de permanência em cada lugar. Nessa segunda viagem missionária, Paulo percorreu aproximadamente 4.500 a 5.000 quilômetros, passando por dezenas de localidades, como você pode ver aí na nossa imagem,
onde estão todas as cidades dessa viagem, você vai observar que ele passa por países que hoje são atualmente a Síria, Turquia, né, passando por cidades como Derbe, Listra, Troade, Neápolis, Filipos e assim por diante. Até então, foi a maior viagem missionária da história. Vamos então ao primeiro tópico da nossa lição de hoje, que diz: Lídia, quando o Espírito abre o coração e funda uma igreja. Primeiro tópico, a direção soberana do Espírito na segunda viagem missionária. Bom, o texto referente a esta viagem missionária já inicia com uma ruptura dolorosa. A separação entre Paulo e Barnabé, que foi motivada por um desacordo a respeito da participação de João Marcos na nova viagem missionária. É importante que nós, como professores e estudantes da Palavra de Deus, não maquiemos aqui esse detalhe. A Bíblia não esconde as fragilidades humanas dos seus personagens, nem mesmo dos apóstolos. Barnabé segue com Marcos em direção a Chipre. Já Paulo escolhe Silas como seu parceiro, tendo sido recomendado pela igreja de Antioquia. E aqui tem algo interessante, né? Deus pode usar até um desentendimento humano para multiplicar obreiros e assim partir em duas frentes missionárias simultâneas em uma só vez. Em Listra, a equipe de Paulo ganha um novo integrante, o jovem Timóteo, que era filho de uma mãe judia e um pai grego, e passa a acompanhar o apóstolo na sua viagem. É o início de uma das parcerias mais significativas do Novo Testamento. Não é por acaso que mais tarde Paulo vai dedicar a este Timóteo 2 cartas pastorais, sendo ele colocado como pastor, inclusive, de uma das maiores igrejas do primeiro século, a igreja de Éfeso. É a partir do versículo 6, então, que a narrativa bíblica toma um rumo fascinante. O texto diz que Paulo e seus companheiros foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. Veja Atos 16:6. Em seguida, eles tentam ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não lhe permitiu. Note essa linguagem. Não foi um obstáculo circunstancial qualquer devido a uma tempestade ou a uma doença, mas o texto atribui diretamente ao Espírito Santo a ação de fechar esses caminhos e redirecionar para a viagem missionária. Isso é riquíssimo do ponto de vista da nossa teologia pentecostal, porque reafirma algo que nós cremos e pregamos. O Espírito Santo não é uma força impessoal, uma luz ou algo que simplesmente nos capacita. Ele é a terceira pessoa da Trindade. Ele possui vontade própria. É ele quem conduz, orienta quando necessário, interrompe os planos da igreja para poder alinhá-los com propósitos superiores de Deus. Veja que coisa tremenda. O missiólogo George W. Peters, na sua obra sobre teologia de missão, ele chama atenção para o fato de que a expansão do cristianismo primitivo nunca foi fruto apenas da estratégia geográfica ou de uma oportunidade comercial a partir das rotas romanas. Embora essas rotas certamente tenham sido utilizadas por Deus para facilitar as viagens dos missionários. Mas o elemento decisivo, do ponto de vista bíblico, é a iniciativa divina conduzindo a igreja além dos seus próprios planos. É exatamente isso que nós vemos aqui. Paulo tinha um itinerário, mas o Espírito Santo tinha outro. E quantas vezes nós também, como igrejas do Senhor, insistimos em bater em uma porta fechada, achando que perseverança espiritual é sinônimo de teimosia com o nosso próprio plano? Essa passagem nos ensina a diferença entre perseverar na fé e resistir às direções do Espírito Santo. E é somente em Troade, depois de 2 portas fechadas, que Deus, durante a noite, vai revelar o destino certo. Paulo tem a visão de um homem vestido com trajes da Macedônia em pé e dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. O verbo utilizado no grego original para a reação da equipe neste ponto é revelador. Diz o texto bíblico que eles concluíram, um termo que vai carregar a ideia de reunir evidências e se chegar a uma convicção lógica conjunta. Não foi uma decisão impulsiva de um homem só, mas foi um discernimento coletivo diante da visão que Deus deu para Paulo. O comentarista bíblico Meyer Pearman vai observar que esse episódio em Troade é o ponto exato em que o evangelho, que até então estava centralizado na Ásia Menor e no Oriente Próximo, começa agora a sua marcha rumo à Europa. Meyer Pearman vai destacar ainda que esse acaso geográfico, por terem sido impedidos em uma direção e direcionados para outra, na verdade não é acaso, mas é a assinatura soberana do Espírito Santo escrevendo a história da expansão cristã. E aqui eu tenho uma aplicação com uma pergunta direta para você. Igreja, o que isso significa para nós hoje? Significa que planejamento é bom, é bíblico e é necessário. Paulo planejava suas viagens, mas o nosso planejamento
sempre precisa estar debaixo da permissão de Deus. Veja Tiago, capítulo 4, versículo 15. A vida cristã madura não é aquela que nunca faz planos, mas é aquela que segura seus planos com a mão aberta, disposta a soltá-los quando o Espírito Santo disser: o caminho não é por aqui. Você tem dado voz ao Espírito Santo para que ele feche portas em sua vida? Ou você está forçando situações de entrada que Deus está tentando te impedir de atravessar? Vem comigo para o segundo tópico. Ponto 2. A fé sincera, sensibilidade espiritual e hospitalidade de Lídia. Ao desembarcar em Filipos, que era uma colônia romana e uma cidade principal daquela região da Macedônia, Paulo e a sua equipe não encontram ali uma sinagoga. O texto de Atos 16:13 vai nos dizer que no sábado eles saem para fora das portas para a beira do rio, aonde supunham haver um lugar de oração. Esse detalhe geográfico social é mais importante do que parece à primeira vista. Segundo a tradição rabínica da época, era necessário no mínimo 10 homens judeus, o que era chamado de minyan, para que se estabelecesse formalmente uma sinagoga em uma cidade. A ausência, então, de uma sinagoga em Filipos sugere que a comunidade judaica ali era pequena, provavelmente formada majoritariamente por mulheres, o que explica porque Paulo encontra as mulheres que ali se ajuntaram, Atos 16 e 13, em vez de uma assembleia de judeus formal em uma sinagoga. É nesse cenário simples, à beira de um rio, sem templo, sem multidão, sem estrutura religiosa visível, que a história de Lídia começa. O texto apresenta com precisão que uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira e que servia a Deus. Atos 16:14. Cada uma dessas informações carrega um peso teológico e histórico muito interessante. Primeiro, a sua profissão. A púrpura, na antiguidade, era um dos produtos mais valiosos do comércio mediterrâneo. Ela era extraída através de um processo trabalhoso, envolvendo milhares de moluscos, o tingimento, e por isso que o tingimento em púrpura era tão caro, que em muitas culturas o seu uso era quase que restrito à realeza e à aristocracia. Então, uma vendedora de púrpura não era uma comerciante qualquer, era uma mulher de posses, provavelmente à frente de um negócio próprio, algo notável para uma mulher naquele primeiro século. Segundo, a sua origem, ela era de Tiatira, uma cidade da Ásia Menor que era conhecida justamente por suas guildas de tintureiros. Ou seja, Lídia provavelmente havia trazido consigo para Filipos tanto o seu ofício quanto a sua rede comercial, o que reforça a condição de que ela era uma mulher estabelecida, independente, com capital próprio, e o que se confirma mais adiante quando ela oferece a sua casa como base de hospedagem para os missionários. Terceira característica dela, o texto diz que ela servia a Deus. Uma expressão técnica do grego é sebomeneton theon, utilizada para designar os chamados tementes a Deus, gentios que haviam abandonado o politeísmo pagão e aderido à fé e à ética monoteísta judaica, sem, contudo, terem ainda se convertido formalmente ao judaísmo através da circuncisão e da observância completa da lei. Lídia, portanto, já estava numa posição de busca espiritual sincera antes mesmo de ouvir o apóstolo Paulo. Ela participava das orações à beira do rio, ela cultivava uma vida devocional, e é exatamente sobre esse solo previamente arado pela graça preveniente de Deus que o Espírito Santo vai operar o milagre da conversão. E é aqui que nós chegamos ao coração desse subtópico, porque diz o texto de Atos 16:14, o Senhor lhe abriu o coração para que ela estivesse atenta ao que Paulo dizia, que a conversão não é fruto exclusivo da eloquência humana, nem do conhecimento humano, nem apenas da decisão isolada de uma pessoa, mas a conversão é uma obra prévia e ativa do Senhor no coração daquele que ouve a palavra de Deus. Paulo prega, mas é Deus que abre o coração. A palavra semeada é por mãos humanas, mas é o Espírito Santo quem prepara o terreno e faz germinar a semente da fé. É importante fazermos aqui uma observação cuidadosa e equilibrada. Nós cremos com toda a Escritura que a salvação é uma iniciativa de Deus. É Ele quem toma a iniciativa de abrir o coração. É a sua graça preveniente que nos alcança primeiro. E isso não é uma exclusividade da tradição religiosa de algum ramo específico. É um ensino bíblico claro. Nós cremos que essa graça é o que abre o coração de Lídia, é a graça que convida e a capacita para a resposta da fé, mas não anula a liberdade humana de aceitar
ou rejeitar o convite. É a graça preveniente de Deus. O texto grego usa um particípio presente para descrever a atenção de Lídia. Diz que ela está atenta, sugerindo um processo contínuo de abertura e de resposta, uma cooperação viva entre a ação divina e a resposta humana, e não simplesmente uma imposição irresistível e unilateral. O comentário da Bíblia de Estudo de Aplicação Pessoal vai observar que Deus frequentemente trabalha nas mulheres e por meio delas surge o início da igreja. E esse é o caso de Lídia, que demonstra para nós como Deus usa pessoas de uma condição social relevante para abrir portas estratégicas ao Evangelho. Nesse caso, a sua casa se tornaria literalmente o primeiro núcleo da igreja em solo europeu. É por isso que Christopher Wright, nas suas reflexões sobre a missão de Deus nas Escrituras, vai argumentar que episódios como o de Lídia revelam um padrão missiológico constante na Bíblia. Deus não escolhe apenas lugares mais óbvios ou as pessoas mais influentes segundo os padrões religiosos estabelecidos, mas frequentemente ele começa a sua obra através de indivíduos periféricos. No caso, uma mulher gentia num pequeno grupo de oração à beira de um rio, fora dos muros oficiais da cidade, e depois, a partir dali, transforma cidades inteiras através do Evangelho. Olha que beleza de princípio para a nossa vida a gente tem aqui. Você não precisa estar num lugar de destaque para que Deus opere algo grandioso através de você. Lídia não estava numa sinagoga imponente. Ela estava à beira de um rio, num pequeno grupo de mulheres, e foi ali que a igreja na Europa nasceu. Depois de crer, Lídia é batizada, ela e a sua casa, Atos 16 e 15. Uma expressão que, segundo o costume da época, incluía familiares, dependentes e, possivelmente, empregados até que estavam sob a sua responsabilidade. Influência e a liderança se estendiam para além do seu próprio negócio. E é então que vem um gesto que sela essa história. Lídia constrange os missionários a se hospedarem na sua casa. Ela diz assim: se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali. Atos 16, 15. Essa não é uma cortesia social qualquer. É a primeira expressão concreta, registrada nas Escrituras, de hospitalidade cristã em solo europeu. Se esse estudo está sendo útil para você, quero pedir agora que você deixe o seu like, se inscreva aqui no canal e recentemente o YouTube liberou para nós o botão do Hype. Então aperta esse botão aí embaixo no seu celular, porque ao clicar no botão que está escrito Hype, você vai mostrar para o YouTube que esse conteúdo merece ser recomendado para mais pessoas. É uma forma simples de você ajudar que outros irmãos que amam a palavra de Deus também sejam alcançados pelos nossos vídeos, os nossos estudos bíblicos. Agora vamos continuar, porque a partir daqui, Atos 16 vai mudar ainda mais de cenário. Terceiro tópico, a pregação em Filipos. Simplicidade, graça e poder transformador. Se olharmos com atenção, meus queridos, para o contexto em que a igreja nasce na cidade de Filipos, nós vamos encontrar um padrão que contraria completamente as expectativas humanas de como o evangelho deveria avançar. Paulo chega numa cidade importante, uma colônia romana, orgulhosa dos seus privilégios políticos, da sua identidade latina, era um verdadeiro pedaço de Roma transplantado para a região da Macedônia. Ele começa ali, à beira de um rio, diante de um pequeno grupo de mulheres que estavam reunidas para orar. Esse detalhe por si só já é uma pregação silenciosa sobre a natureza do reino de Deus. O evangelho não segue a lógica humana de prestígio e visibilidade, mas ele segue a lógica do grão de mostarda. Começa pequeno, quase invisível, para depois se tornar uma grande árvore, como Jesus ensinou em Mateus 13, 31 e 32. Meyer Pearman vai nos ensinar aqui sobre os métodos missionários de Paulo, destacando que o apóstolo tinha por hábito procurar em cada cidade nova um ponto de contato espiritual mais natural possível. Pearman vai argumentar que essa flexibilidade na estratégia missionária de Paulo não comprometia a transmissão da sua mensagem do evangelho. É um modelo permanente para a igreja em todas as épocas. Adaptar o método, mas jamais adaptar a mensagem. Isso nos leva a uma reflexão pastoral importantíssima para os dias de hoje. Muitas vezes, dentro da igreja, confundimos o como pregamos com o que pregamos. Paulo mudava o contexto. Ele pregava em sinagogas, em praças, em prisões, à beira de rios, mas jamais mudava o seu conteúdo. Cristo crucificado e ressuscitado, arrependimento e fé. Essa é uma lição urgente para obreiros de hoje. Seja criativo no método, mas também seja fiel ao conteúdo da mensagem.
Quando nós dizemos que o evangelho chegou ali à Europa, estamos nos referindo ao continente europeu. O primeiro lugar onde Paulo pregou em solo europeu foi Filipos, na província romana da Macedônia. Hoje essa cidade está localizada no território pertencente à Grécia. O crescimento da igreja em Filipos, a partir dessa pregação simples, se confirma poucos anos mais tarde, quando nós lemos a carta que Paulo escreve a esta mesma igreja, a Epístola aos Filipenses, e é uma das cartas que ele escreve na prisão. É o livro do Novo Testamento onde mais aparece a palavra alegria ou regozijo. Ali Paulo chama os filipenses de minha alegria e coroa, Filipenses 4:1. Ele agradece repetidas vezes pela parceria financeira e espiritual que aquela igreja manteve no seu ministério ao longo de muitos anos. George Peters observa na sua obra sobre análise missionária do Novo Testamento que um dos princípios mais consistentes da expansão da igreja primitiva é justamente esse. Deus raramente começa a sua obra pelos centros de poder, pelos lugares, mas sim pelos lugares com disponibilidade espiritual, ainda que geograficamente ou socialmente sejam marginalizados. Lide o seu grupo de oração não era o centro religioso oficial de Filipos, mas era um lugar onde havia corações abertos, e é ali que o Espírito Santo decide agir. Não deixa de ser significativo, então, que o primeiro convertido registrado em solo europeu seja Lídia, uma empresária bem-sucedida, comerciante de púrpura. Deus vai demonstrar, então, logo no início daquela missão europeia, que o Evangelho alcança pessoas de todas as classes sociais e rompe barreiras culturais e religiosas. Na sequência da nossa lição, vamos ver como a cidade de Filipos revela depois o seu lado mais sombrio, quando Paulo confronta um espírito de adivinhação e vai enfrentar uma grande perseguição por causa do Evangelho. Diz aqui o segundo bloco, então, da lição, a libertação da jovem possessa e o confronto com os poderes das trevas. Primeiro ponto, a expulsão de um espírito de adivinhação. Bom, Lucas vai registrar um episódio que muda completamente aqui o tom da nossa história. E aconteceu que, indo nós à oração, saiu-nos ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação. Atos 16:16. Vamos entender o contexto cultural dessa jovem. O texto grego usa a expressão pneumapitona, ou seja, literalmente, espírito de Pitão. Essa é uma referência que não é aleatória. Pitão, na mitologia grega, era uma serpente que guardava o santuário do oráculo de Delfos e era o oráculo do deus grego Apolo. A sacerdotisa de Delfos era conhecida como Pítia, e ela entrava em transe e proferia oráculos que eram considerados de origem divina. Com o tempo, o termo pitona passou a designar de uma forma mais ampla qualquer pessoa que possui um espírito adivinhador capaz de canalizar informações que eles consideravam ser sobrenaturais. Essa jovem, portanto, não era simplesmente uma vidente. O texto bíblico trata da condição dela como uma real possessão demoníaca e não como uma charlatanice. E o que parece ainda mais triste é que ela era escrava, explorada comercialmente pelos seus senhores que lucravam com as suas profecias. Veja a parte B do versículo 16. Ou seja, nós temos aqui uma dupla escravidão na vida daquela jovem. A escravidão espiritual, pela possessão demoníaca, e a escravidão social, pela exploração humana. Essas duas formas de opressão frequentemente andam juntas nas Escrituras. Onde há trevas espirituais, quase sempre há também exploração humana associada. Isso porque só a presença de Deus dá ao ser humano o valor que realmente ele foi criado por Deus para possuir. Do ponto de vista teológico, é importante aqui que a gente analise a prática da adivinhação à luz do próprio testemunho bíblico. Deuteronômio 18, do 9 até o 11, é taxativo ao condenar toda forma de adivinhação, agouro, feitiçaria, consulta aos mortos, classificando essas práticas como abominação ao Senhor. A Escritura não trata a adivinhação como uma opção espiritual neutra ou alternativa, mas a Bíblia identifica ela como uma porta de acesso a poderes espirituais ilegítimos, contrários à revelação da vontade de Deus. Agora chegamos a um ponto curioso e teologicamente muito rico dessa passagem. Diz o texto que por muitos dias essa jovem seguia Paulo e a sua equipe gritando: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Do ponto de vista humano, isso até parece uma propaganda gratuita e favorável para o ministério de Paulo. Ela estava dizendo a verdade sobre eles. No entanto, por que Paulo ficou perturbado e expulsou aquele espírito, como está no versículo 18? Essa pergunta nos leva a um princípio do discernimento espiritual
que é fundamental para a igreja em todas as eras. A verdade proferida por uma fonte espiritual ilegítima continua sendo uma fonte ilegítima, mesmo que o conteúdo que está sendo falado pareça factualmente correto. Nós vemos esse mesmo padrão nos evangelhos, quando demônios reconhecem publicamente a identidade de Jesus. Veja em Marcos 1:24. Havia um espírito maligno que gritou: o que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste destruir-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Veja que muitas pessoas não reconheciam Jesus, mas o espírito maligno estava reconhecendo. Lucas 4:41 diz que os demônios que saíram de muitas pessoas clamavam dizendo: Tu és o Cristo, o Filho de Deus. E em ambos os casos, Jesus repreendeu e silenciou aqueles espíritos, recusando-se a aceitar o seu testemunho, ainda que aquilo que eles falavam estava correto. Por quê? Justamente porque se Paulo, ou o próprio Jesus, aceitasse ou permitisse esse tipo de endosso maligno, ele estaria, na prática, misturando a luz do evangelho com a fonte das trevas. Isso cria uma associação perigosíssima na mente das pessoas, porque as pessoas iam ter a ideia de que a mensagem cristã e as práticas ocultistas, em algum momento, podem caminhar juntas ou de forma paralela, legitimando uma a outra. Olha o perigo disso, meu irmão. Paulo entendeu isso com uma clareza teológica. A mensagem da cruz não precisa e nunca deve ser validada por espíritos das trevas. Ela se sustenta sozinha pelo poder do próprio Deus. A ordem de Paulo é direta, sem rituais, sem fórmulas mágicas, sem cerimônias prolongadas. Em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela. E na mesma hora, saiu. E aqui está um dos pontos centrais da nossa fé pentecostal. A autoridade sobre as trevas não resiste em uma técnica, num objeto ou numa palavra do poder humano, mas exclusivamente no nome de Jesus Cristo. Esse nome, e somente ele, que possui autoridade legítima sobre todo o poder espiritual. Filipenses 2, do 9 até o 11. Esse ato de libertação, no entanto, vai ter um preço muito grande. E é sobre isso que a gente vai ver agora. Vem comigo aqui para o próximo tópico. Segundo ponto, a reação dos exploradores e a perseguição injusta. Veja como o evangelho também confronta as estruturas de exploração econômica e social. O texto é bem direto. Vendo os seus senhores que se lhes acabar a esperança do seu lucro, arrebataram a Paulo e a Silas e os levaram à praça diante das autoridades. Versículo 19. Note bem a motivação declarada do texto. Não foi uma indignação religiosa genuína, não foi zelo pela ordem pública, não foi preocupação com o bem-estar daquela jovem liberta. Foi exclusivamente pelo prejuízo financeiro. Do ponto de vista cultural, é importante compreendermos como funcionava a economia da adivinhação no mundo greco-romano do primeiro século. A prática oracular e adivinhatória movimentava somas consideráveis de dinheiro, especialmente em cidades comerciais como Filipos, que estava situada estrategicamente na chamada Via Egnácia, que era uma das principais rotas comerciais e militares do Império Romano. Então ali havia muitos adivinhos, videntes e médiuns que eram consultados por comerciantes antes de fechar negócios, soldados antes de batalhas, famílias diante de decisões importantes. Então explorar uma jovem escrava possuída por um espírito de adivinhação era para aqueles senhores um negócio altamente lucrativo. E a libertação dela representou, na prática, a falência instantânea dessa fonte de renda. Isso nos revela um padrão espiritual e social que se repete ao longo de toda a história da expansão do Evangelho. Quando o reino de Deus liberta pessoas de estrutura de exploração, sejam elas espirituais, econômicas ou sociais, aqueles que se beneficiavam dessa exploração normalmente reagem com hostilidade. A libertação de um oprimido quase sempre representa prejuízo para o opressor. Repare que os senhores donos daquela jovem exploravam a sua infeliz condição para obterem lucros pessoais. E essa foi a raiz da perseguição que Paulo e Silas vão sofrer. Não foi uma perseguição religiosa, teológica, mas simplesmente financeira, disfarçada de uma acusação legal. E é justamente isso que acontece nos versículos seguintes. As acusações foram cuidadosamente formuladas para esconder o verdadeiro motivo. Eles disseram assim: estes homens, sendo judeus, perturbam totalmente a nossa cidade e pregam ritos que não nos é lícito receber nem observar, sendo romanos. Atos 16, 20 e 21. Observe a estratégia retórica. Eles não dizem, esses homens tiraram nosso lucro, mas eles apelam para dois preconceitos profundamente enraizados na sociedade romana daquela época.
a xenofobia religiosa contra os judeus, o orgulho cívico de Filipos, uma cidade que se via como uma extensão de Roma em solo estrangeiro, com direito à cidadania romana plena e uma forte identidade cultural latina. Então esse padrão retórico, disfarçar interesse financeiro e pessoal debaixo de uma roupagem de valores sociais, religiosos e culturais, não é exclusividade do primeiro século. Veja que ele se repete constantemente na história e continua se repetindo hoje. E aqui eu tenho uma aplicação para você. Eu quero que você observe a partir de hoje quantas oposições ao evangelho vêm aí na mídia, nas redes sociais, disfarçadas de preocupação social, defesa da ordem, mas elas estão escondendo, na verdade, um interesse financeiro, político ou pessoalmente que foi ferido ou está incomodado pela transformação que o evangelho provoca. E isso está acontecendo no Brasil hoje. A multidão que se levanta, então, contra Paulo e Silas, aqueles magistrados, sem qualquer investigação criteriosa, mandaram-lhe rasgar as suas vestes e ordenaram para eles o açoitamento público. É importante destacar uma coisa: sem julgamento formal, sem oportunidade de defesa, numa clara violação até mesmo do próprio direito romano, porque Paulo e Silas eram cidadãos romanos, o que garantia para eles um processo legal de acusação. Veja como Paulo até mesmo apela para isso posteriormente, quando ele vai reivindicar sua cidadania lá no versículo 37 e também em Atos 22, do 25 ao 29. Do ponto de vista teológico, esse episódio vai nos ensinar uma verdade desconfortável, mas necessária. Fazer o bem, libertar oprimidos, pregar a verdade, tudo isso não garante automaticamente aceitação social ou proteção da lei. Pelo contrário, muitas vezes o próprio ato de libertar alguém, de pregar a verdade, livrar pessoas de uma estrutura de exploração é o que desencadeia a perseguição mais violenta. Tem uma aplicação prática para você aqui. Ao viver de uma forma coerente com o evangelho e começar a enfrentar a oposição, seja no trabalho, na família ou na sociedade, não presuma que você está fazendo algo errado. Às vezes, a oposição é justamente a confirmação de que você tocou em algo que o sistema das trevas não queria que fosse tocado. Paulo não estava em pecado quando libertou aquela jovem, ele estava em obediência e mesmo assim foi açoitado e preso. Vamos agora ao terceiro tópico desse item, a falha da justiça humana. Esse terceiro subtópico vai nos convidar a uma reflexão mais ampla, que ultrapassa o episódio específico de Filipos e nos leva a pensarmos teologicamente sobre a relação entre a justiça humana e a soberania de Deus. Porque os magistrados de Filipos, pressionados pela multidão, que estava enfurecida pelos interesses financeiros que os donos daquela jovem perderam, cometem uma sequência de graves violações legais. Primeiro, eles condenaram Paulo e Silas sem um processo formal. O texto não menciona nenhuma investigação, nenhuma oitiva, nenhuma oportunidade real de defesa, coisas que o direito humano já praticava de praxe. Segundo, eles ordenaram um açoite público, uma punição corporal severíssima, aplicada geralmente a escravos e a criminosos comuns. E uma mais grave ainda, porque tanto Paulo quanto Silas eram cidadãos romanos, uma condição que lhes garantia por lei imunidade para esse tipo de punição sumária sem um julgamento. Esse detalhe histórico e jurídico é riquíssimo. A cidadania romana era um privilégio jurídico extremamente valorizado no primeiro século. Afinal de contas, Roma era o maior império do mundo. Eles dominavam todo o mundo conhecido da época. E isso garantia proteções legais específicas, incluindo o direito a um julgamento, a proibição de açoite ou execução, e exceto em casos excepcionais. Mas os magistrados de Filipos ignoraram completamente isso por não terem sequer perguntado sobre a cidadania dos acusados antes de puni-los. Cometeram um erro grave que mais tarde deixou eles em uma situação de vulnerabilidade legal diante das próprias autoridades romanas, como está lá em Atos 16, 38 e 39. Esse episódio nos apresenta uma verdade teológica que atravessa a Escritura. Mesmo esse sistema tão bem desenvolvido para a época, permanece falho, corruptível e sujeito a pressões externas, sejam elas políticas, sociais ou econômicas. O Salmo 37, versos 12 e 13, já havia antecipado esse padrão. O ímpio maquina contra o justo e contra ele range os dentes. O Senhor se ri dele, pois vê que se aproxima o seu dia. O salmista não nega a realidade da injustiça terrena, ele reconhece isso plenamente, mas ele coloca sob a perspectiva maior da soberania de Deus, que não é surpreendido nem derrotado pelas falhas dos sistemas humanos. É significativo observar como Lucas aqui não descreve os magistrados como homens comprometidos com a verdade,
mas como autoridades que cederam à pressão popular e a interesses econômicos. A multidão gritou, os acusadores manipularam os fatos e a decisão foi tomada às pressas. Esse contraste revela um princípio recorrente nas Escrituras. Quando a justiça humana abandona a verdade, ela torna-se facilmente um instrumento da injustiça. Ainda assim, o livro de Atos demonstra que nenhuma sentença injusta é capaz de impedir os propósitos de Deus, porque aquilo que parecia representar a derrota dos missionários seria transformado pelo Senhor numa oportunidade para manifestar a sua graça e o seu poder de uma maneira tremenda. Isso nos leva a uma reflexão importante. Nós cremos profundamente na responsabilidade humana e na justiça como sendo um valor bíblico, porque Deus exige justiça dos governantes e das nações. Veja em Amós 5:24, Miqueias 6:8. Por isso, nós não podemos relativizar a injustiça que Paulo e Silas sofreram como se fosse irrelevante simplesmente porque Deus é soberano. A Escritura nunca trata a injustiça como algo bom ou neutro. Ela é, sim, condenável. E Paulo, mais tarde, vai exigir uma reparação legal e formal por aqueles próprios magistrados. Eles acabaram ficando envergonhados. Mas, ao mesmo tempo, nós cremos que a soberania de Deus é capaz de trabalhar até mesmo por essas falhas humanas, sem jamais ser um refém delas. Deus não precisa de sistemas perfeitos de justiça para cumprir seus propósitos. Ele age apesar deles, e às vezes é através das próprias falhas desses sistemas. Isso é uma âncora poderosa para quem já passou ou está passando por alguma injustiça, seja no trabalho, numa relação familiar, num processo judicial, numa acusação falsa. A Escritura não promete que a justiça humana sempre vai funcionar perfeitamente, mas ela promete que a soberania de Deus nunca falha, mesmo quando a justiça humana falha. Então, vamos ao terceiro tópico da nossa lição. Mas antes, eu quero pedir que você deixe o seu like, deixe o seu comentário aqui embaixo, para nos ajudar a divulgar esse conteúdo de estudos da Palavra de Deus. Amém? Vamos lá. A prisão de Paulo e Silas e a conversão do carcereiro. Olha que coisa maravilhosa. Primeiro tópico, açoitados por causa do Evangelho. Chegamos agora ao ponto da lição em que a narrativa de Atos 16 atinge o seu momento de maior tensão física e emocional. Paulo e Silas, depois de libertarem uma jovem escrava de um espírito de adivinhação, são arrastados pela multidão enfurecida, condenados e entregues ao castigo público mais desonroso naquela época, o açoite. O texto é sucinto nas suas palavras, mas ele é devastador no conteúdo. E havendo-lhes dados muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança. O verbo grego utilizado para açoitamento indica múltiplos golpes com varas, uma punição romana conhecida como fustigatio, que era tipicamente aplicada com feixes de varas amarradas e não com um flagelo de couro, que era reservado para punições ainda mais severas. Ainda assim, esse sofrimento físico era brutal. Havia lacerações pela pele e causava sangramentos e dores que persistiriam por muito tempo. O comentarista Meyer Pearman observa que, apesar dos ferimentos, os esforços evangelísticos de Paulo e Silas não foram interrompidos. Pelo contrário, seguiu-se naquela prisão algo que pode se chamar de um culto fora do comum. Essa observação já antecipa o espírito de todo o nosso tópico aqui, porque a prisão de Filipos não conseguiu silenciar o testemunho dos missionários. Ela vai se tornar o palco onde esse testemunho vai brilhar ainda mais. Agora precisamos entender o ambiente físico em que Paulo e Silas foram colocados. O texto diz que o carcereiro os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. Estudos sobre as prisões do mundo romano, incluindo o cuidadoso trabalho de reconstituição histórica, feito por comentaristas exegéticos reconhecidos contemporâneos, como Craig Keener, por exemplo, eles vão mostrar para nós que as prisões da época geralmente possuíam áreas distintas de segurança. Uma zona externa, mais arejada, e uma cela interna, reservada para prisioneiros de maior risco, mais perigosos, ou status social mais baixo. Essa cela interna era muitas vezes descrita como a masmorra da morte. Nos registros romanos era o local mais escuro, mais quente, com pior ventilação e, portanto, o mais desumano de toda aquela estrutura prisional. O tronco mencionado pelo texto bíblico não era simplesmente um instrumento de contenção, era na prática um instrumento de tortura.
Registros arqueológicos de instalações romanas, incluindo achados em quartéis como alguns dos gladiadores da cidade de Pompeia, por exemplo, mostram estruturas de madeira ou de metal perfuradas com múltiplos furos, permitindo que os carcereiros afastassem progressivamente as pernas do prisioneiro para intensificar a dor e a imobilidade. Ou seja, Paulo e Silas não estavam apenas presos, eles estavam posicionados de uma forma deliberadamente desconfortável, dolorosa, para causar dor e sofrimento físico contínuo, além daquelas feridas que já haviam nas suas costas. E é diante desse quadro concreto de dor física extrema, de humilhação pública, um ambiente insalubre, escuro, longe de tudo, em que nós precisamos ler o versículo seguinte, onde diz que Paulo e Silas cantavam hinos. Se não compreendermos a severidade real dessa cela, nós corremos o risco de espiritualizar demais a cena e perder a dimensão do sofrimento que antecede isso. Do ponto de vista teológico, isso nos coloca diante de uma verdade que atravessa toda a Escritura. O sofrimento por causa do Evangelho não é um sinal de fracasso na missão, nem um indício de que Deus abandonou os seus servos. Lembre-se que os apóstolos, depois de serem açoitados, eles se alegravam por terem sido considerados dignos por sofrer por amor a Cristo. Atos 5:41. Paulo mais tarde vai escrever ainda aos próprios filipenses, dizendo para aquela igreja que nasceu dias depois daquele episódio, que a vós vos foi dado na causa de Cristo, não somente o crer nele, mas também que padeçais por ele. Filipenses 1:29. Não é possível ler essa afirmação sem lembrar do próprio testemunho pessoal do que Paulo passou naquela masmorra na cidade de Filipos. Dentro da nossa compreensão pentecostal, quero destacar algo aqui para você. O sofrimento não é buscado, glorificado ou romantizado pela Escritura. Paulo não procurou ser açoitado. Ele foi vítima de uma injustiça e de perseguição, movida por interesse financeiro disfarçado de zelo cívico, como nós vimos no tópico anterior. Mas uma vez diante do sofrimento inevitável, a resposta da fé não foi o desespero, nem a amargura, nem o silêncio, mas foi a adoração. E aqui nós temos uma aplicação prática. Talvez exista sofrimento na sua vida hoje que você tenha tentado esconder, minimizar ou simplesmente suportar em silêncio, sem trazê-lo diante de Deus em adoração. Paulo e Silas nos ensinam que a dor física e a fé genuína não são incompatíveis. Na verdade, é justamente no ponto de maior dor que a fé mais autêntica costuma se manifestar e abrir caminho para uma ação poderosa de Deus. Segundo tópico desse item, o louvor que abre portas e transforma ambientes. Chegamos ao momento que, inclusive, nós usamos como gancho lá na abertura do vídeo, né? Vamos explorar esse trecho com calma, porque ele guarda camadas de profundidade que vale a pena a gente entender melhor. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus e os demais presos os escutavam. Atos 16:25. Antes de falarmos do terremoto, precisamos parar nesse detalhe aqui. Era meia-noite. Do ponto de vista cultural, isso é significativo, porque meia-noite no mundo antigo era normalmente reservado exclusivamente ao sono. Inclusive, há relatos de que só se acordava alguém nesse horário por motivo de extrema urgência. Cantar hinos nesse momento, numa cela lotada, ferido, imobilizado no tronco, seria um comportamento absolutamente fora do padrão esperado. E é justamente por isso que o texto destaca que os outros presos os escutavam. Aqueles cantos que eles entoavam eram uma novidade completa para homens que estavam acostumados apenas a lamentos, gemidos e maldições vindas daquele lugar de sofrimento. Meyer Pearman resume essa cena com uma frase que vale a pena a gente repetir. Esses dois pregadores estavam na prisão, mas a prisão não estava neles. A fé genuína revela a sua verdadeira natureza justamente quando ela triunfa sobre a circunstância mais adversa possível. E agora nós vamos para o terremoto propriamente dito, porque diz o texto bíblico que de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Atos 16:26. Aqui está uma curiosidade riquíssima que muitos estudos exegéticos por aí não destacam. Esse não é o único terremoto de Atos associado à oração da igreja. Lá em Atos 4:31, depois que a igreja ora pedindo ousadia diante da perseguição, o lugar onde eles estavam reunidos também foi abalado e todos foram cheios do Espírito Santo. Alguns comentaristas vão observar que Lucas parece construir deliberadamente um padrão teológico.
onde o povo de Deus ora e adora sob pressão, o abalo físico confirma a resposta divina. É um eco das grandes teofanias do Antigo Testamento, como o Monte Sinai, que tremeu quando Deus revelou a lei a Moisés, em Êxodo 19:18, ou a soleira do templo, que se moveu diante da visão de Isaías, no capítulo 6, quando o profeta recebe o seu chamado profético. Mas aqui é um ponto interessante também em comparação com esses outros relatos bíblicos. De repente, enquanto eles cantavam e oravam, Deus enviou o terremoto que abalou aquela prisão. E enquanto todas as portas se abriram, Paulo e Silas não fugiram. Mesmo com aquelas portas abertas e as correntes soltas, eles permaneceram no lugar. A escolha deliberada que eles tiveram transformou completamente o sentido daquela cena, porque não se trata de uma fuga espetacular, mas de uma obra divina que não dependia da fuga para ser real. Deus não precisa que os seus servos escapem para provar que ele está no controle. Deus pode manifestar o seu poder e ainda assim manter os seus servos fielmente no lugar onde a missão continua, porque ali haviam almas que seriam salvas. Do ponto de vista histórico-geológico, também vale registrar uma curiosidade. Essa região da Macedônia, onde fica Filipos, está situada numa área de atividade sísmica local, na zona do mar Mediterrâneo. Então, terremotos não eram eventos raros naquela região, o que vai estar longe de diminuir o efeito milagroso desse episódio, mas reforça para nós a soberania de Deus sobre os próprios fenômenos da natureza. Deus não precisou criar algo além da natureza que ele já havia utilizado para agir. Ele usou o tempo exato, precisamente durante o louvor da meia-noite, um fenômeno que a sua própria criação já era capaz de produzir. É a mesma lógica que ocorre em muitos milagres da Bíblia, operados por meio de elementos naturais. O vento que soprou para abrir o Mar Vermelho, a estrela que guiou os magos, o vento forte que se acalma diante da voz de Jesus. Então Deus, com frequência, não suspende as leis da natureza, mas ele orquestra tudo dentro de um timing perfeito. Meyer Pirman faz ainda uma reflexão pastoral belíssima quando compara essa cena da conversão de Lídia, vista lá no primeiro tópico da lição, com o terremoto aqui de Atos 16. O Senhor abriu mansamente o coração de Lídia de uma forma suave, quase imperceptível. Mas para alcançar o carcereiro, endurecido por anos de trabalho numa estrutura de opressão e tortura romana, Deus usou um terremoto. É uma ilustração poderosa, para a gente sobre a graça de Deus. Ela se adapta às condições de cada coração. Às vezes ela sopra suavemente, mas às vezes ela sacode estruturas inteiras, para que em ambos os casos o objetivo seja alcançado, a salvação das almas. E aqui eu deixo uma aplicação prática para você. Talvez você esteja orando por alguém que parece completamente insensível ao Evangelho. Essa passagem bíblica nos ensina que Deus tem métodos diferentes para corações diferentes. Alguns precisam de uma abertura suave, como Lídia. Outros, humanamente falando, precisam passar por um terremoto. Mas o Deus que abriu o coração de Lídia é o mesmo Deus que sacudiu os alicerces da prisão para alcançar o carcereiro. E ele sabe exatamente qual tipo de intervenção o coração daquela pessoa pelo qual você ora está precisando. O detalhe final, que talvez parece mais carregado ainda dessa cena, é que o teto não desabou, ninguém ficou ferido e os presos ficaram todos ali. Nenhum deles fugiu. Um terremoto comum teria causado destruição, pânico, mortes e fuga generalizada. Mas Lucas narra aqui um evento cirurgicamente controlado. Foi forte o suficiente para abrir as portas, soltar as correntes de todos, mas foi contido o suficiente para não ferir ninguém. Essa combinação perfeita ela é incomum. Isso é um sinal literário de que aquilo não foi um fenômeno natural qualquer, mas foi um milagre da mão de Deus, agindo com um propósito específico. Terceiro tópico, a conversão do carcereiro e a vitória da graça. O terremoto despertou o carcereiro e o que ele vê leva ele imediatamente a uma conclusão terrível. As portas da prisão estão abertas. Sem verificar se os prisioneiros de fato haviam fugido, diz a Bíblia que ele tirou a espada e quis matar-se, cuidando que todos os presos já tinham fugido, Atos 16, 27. Essa reação, embora seja chocante para nós hoje, era absolutamente coerente com a mentalidade romana da época. A responsabilidade de um carcereiro pelos prisioneiros era levada com extrema seriedade. E em muitos casos documentados na antiguidade, um guarda que permitisse a fuga de prisioneiros poderia ser condenado à mesma pena que cabia ao fugitivo, incluindo a própria morte. Então, diante da desonra pública e da provável condenação,
o suicídio era culturalmente visto, sobretudo entre os romanos, como uma saída mais honrosa do que aguardar um julgamento e a execução. Uma mentalidade reforçada, inclusive, por correntes filosóficas estoicas lá daquela época, que tratavam a morte voluntária como um ato racional diante de circunstâncias insuportáveis. Olha só. Mas é nesse instante que Paulo intervém com uma das frases mais surpreendentes do livro de Atos: não te faças nenhum mal, porque todos aqui estamos. Pare e pense nisso, meus irmãos. Paulo e Silas, com as costas ainda sangrando pelos açoites injustos que esse mesmo sistema, representado por aquele carcereiro, havia autorizado, eles escolheram permanecer na prisão exatamente para ganhar a vida daquele homem responsável pela sua própria dor. Não há vingança, não tem ressentimento, mas é a graça em ação na sua forma mais concreta possível. Birman vai observar aqui que, em essência, essa é a mensagem do Evangelho dirigida a toda pessoa que hoje pensa em tirar a própria vida. Não te faças nenhum mal. Antes de qualquer explicação teológica, antes de qualquer convite à fé, a primeira palavra de Paulo é a preservação da vida física do carcereiro. Nós vivemos em épocas onde muitas pessoas têm se suicidado, os números de suicídio, especialmente entre jovens, têm aumentado tanto, não é verdade? E nós precisamos também ter essa iniciativa. E depois, então, vem a pergunta. E tirando-os para fora, o carcereiro então disse: Senhor, o que é necessário que eu faça para me salvar? Muitos comentaristas observam que essa pergunta tem múltiplas camadas de significado na mente daquele homem. Ele acabara de recordar, apavorado, o grito da jovem liberta, que dias antes proclamava que Paulo e Silas eram servos do Deus Altíssimo e que anunciavam o caminho da salvação. Some-se a isso o terremoto, os hinos entoados, a tortura e até mesmo a surra que ele mesmo infligiu àqueles homens, e eles podiam fugir e não fugiram. Então, somando tudo isso, nós temos um coração completamente desarmado diante de uma evidência sobrenatural. A palavra grega para salvo, utilizada pelo carcereiro aqui, ela carrega no contexto do primeiro século tanto um sentido de segurança física quanto de libertação espiritual ainda mais ampla. E é exatamente essa ambiguidade que Paulo aproveita para apontar como um sentido mais profundo. Ele responde: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Essa resposta é um dos resumos mais concisos e teologicamente densos de todo o Evangelho do Novo Testamento. Não há rituais prévios exigidos, não há um longo processo de instrução, mas a salvação está ancorada exclusivamente na pessoa de Jesus Cristo e na resposta de confiança e fé ao convite da salvação. É importante destacar que a expressão tu e a tua casa não ensina uma salvação automática por extensão familiar. O texto deixa claro no versículo seguinte que a palavra do Senhor foi anunciada a ele e a todos os que estavam na sua casa. Então, cada um respondeu pessoalmente através do batismo. A fé, mesmo quando floresce dentro de um contexto familiar, ela permanece sendo uma resposta pessoal e intransferível de cada coração. O que se segue é uma das cenas mais bonitas e transformadoras da Escritura. Aquele homem que horas antes havia lançado Paulo e Silas na masmorra mais escura, apertado seus pés no tronco, agora tomando-os consigo, naquela mesma hora da noite, lavou-lhes os seus vergões. Meyer Birman observa com uma sensibilidade pastoral incrível e tocante que o carcereiro experimentava até ali sentimentos e emoções que eram desconhecidos para ele. A compaixão genuína, a gratidão profunda e o início de um arrependimento real diante daqueles homens que ele mesmo havia maltratado. O homem é batizado, ele e todos os seus imediatamente, e o texto encerra com uma nota de alegria contagiante, levando os missionários para sua casa, lhes pôs a mesa, e na sua crença em Deus, alegrou-se com toda a sua casa. A crueldade de horas antes se transformou numa hospitalidade e comunhão à mesa. É o tipo de transformação que nós vimos, ainda que de uma forma diferente, na conversão de Lídia, né? Lá no início dessa lição. Tem uma aplicação prática para a gente aqui. Repare que a conversão do carcereiro não começou com uma explicação teológica sofisticada, mas com um testemunho de vida, o louvor em meio ao sofrimento, a recusa de fugir e a compaixão em meio à dor. Muitas vezes, antes de as pessoas ouvirem as nossas palavras sobre o Evangelho, primeiro elas observam como nós reagimos diante da injustiça, da dor e de circunstâncias adversas nas nossas vidas. O testemunho de Paulo e Silas naquela prisão pregou silenciosamente
antes mesmo da pergunta que o carcereiro fez sobre o que ele deveria fazer para ser salvo. Esse episódio fecha com uma perfeição literária o padrão que atravessa todo o nosso estudo de hoje. O Espírito Santo que fecha portas em Atos 16, 6 e 7 é o mesmo Espírito Santo que abre portas físicas em Atos 16 e 26. O Deus que suavemente abriu o coração de Lídia é o mesmo que sacode os alicerces de uma prisão para alcançar um carcereiro endurecido. A mesma cidade de Filipos, que rejeitou Paulo com violência e injustiça, foi se tornar, por fim, o lar de uma das igrejas mais amadas, fiéis e generosas de todo o Novo Testamento. Vamos então à conclusão da nossa lição de hoje. Após cerca de 3 anos de intensa atividade missionária, Paulo retorna a Antioquia da Síria, encerrando um ciclo marcado por direção divina, perseverança e frutos abundantes. A narrativa bíblica deixa claro que a missão é contínua e exige fidelidade, mesmo em meio às oposições. Guiados pelo Espírito Santo, os servos de Deus avançam, a igreja é fortalecida e novas comunidades cristãs são estabelecidas, inclusive no solo europeu. A expansão do reino depende de obreiros comprometidos com a palavra e sensíveis à voz do Espírito. Assim como Paulo, sejamos fiéis, ousados e obedientes à direção do Espírito Santo em cada etapa da nossa caminhada cristã. Chegamos ao final de mais um estudo e eu espero de coração que essa lição tenha fortalecido a sua fé, enriquecido o seu preparo para ensinar a palavra de Deus. Se esse estudo abençoou a sua vida e você deseja nos ajudar a continuar produzindo materiais como esses todas as semanas, você pode clicar no botão Valeu aí no seu celular, logo ao lado do like. Através desse recurso que o YouTube nos disponibilizou, você pode fazer a doação de qualquer valor que vai nos ajudar muito a investir na produção dos novos materiais para as nossas lições da Escola Dominical e outros estudos que estaremos postando por aqui. Amém? Que Deus abençoe a sua vida e até a próxima lição. Deus te abençoe.